Os grandes mistérios do passado. Primeira parte. Desapareceram sem deixar rastros. Destino: o Grande Mar do Sul. A viagem de exploração de La Pérouse deveria levar 4 anos, regressando à França no verão de 1789. Os 2 navios da expedição foram vistos pela última vez rumando a nordeste a partir da Austrália. Nenhum dos mais de 400 homens a bordo tornou a ser encontrado. Tenho a honra de informar que La Boussole e l'Astrolabe zarparam às 4 horas desta madrugada, com ventos a noroeste. Foram enviadas 2 chalupas para escoltar os navios até o mar. Assim começou neste dia a viagem de La Pérouse à volta do mundo. Com esta mensagem, datada de 1º de agosto de 1785, o almirante Jean-François de Galaup, conde de La Pérouse, informava ao rei Luís XVI de que deixava o porto francês de Brest e iniciava a travessia do Oceano Atlântico até o Grande Mar do Sul, como era então designado o Oceano Pacífico. Embora descoberto cerca de 300 anos antes pelo explorador espanhol Balboa, o Pacífico só agora começava a ser realmente explorado e cartografado. Graças principalmente às 3 viagens do capitão inglês James Cook, entre 1768 e 1779. A expedição de La Pérouse tinha como objetivo garantir à França uma posição ao lado da Grã-Bretanha, no momento a principal detentora do domínio dos mares. Navegador veterano. Quase completando 44 anos ao deixar Brest, La Pérouse estava no auge de sua carreira naval, que começara com o seu alistamento como aspirante, aos 15 anos, em 1756, no princípio da Guerra dos 7 Anos entre a França e a Grã-Bretanha. Em 1783, veterano de 18 campanhas de serviço do seu país, retirara-se para as propriedades da família no sul da França. Mas pouco depois era convidado para chefiar a expedição que deveria descobrir todas as terras que tivessem escapado à atenção do capitão Cook. Não se pouparam esforços para equipar a expedição. A bordo das 2 fragatas de 500 toneladas, adequadamente batizadas La Boussole, a bússola, e l'Astrolabe, o astrolábio, instrumento para medir o ângulo das estrelas acima do horizonte, armazenaram-se provisões para uma viagem de 4 anos. Conseguiram-se para as bibliotecas dos navios os mapas mais recentes e os registros de viagens anteriores, e instalou-se a bordo um observatório portátil. Entre os presentes e os artigos de troca para negociar com os nativos, contavam-se 600 espelhos, 2.600 pentes, 600 quilos de contas de vidro e 50.000 agulhas de coser. Foi grande a competição pelos cerca de 400 lugares nos 2 navios. Entre os candidatos, figurava um segundo-tenente da Academia Militar de Paris de 16 anos, um corso de nome Napoleão Bonaparte.
que, embora se encontrasse na lista preliminar, não foi escolhido e ficou na França, com grandes consequências para a história de seu país. Chegou, enfim, o momento da partida. Sobre as aclamações dos que lhes desejavam boa viagem e o estrondo da salva de um canhão, La Boussole e l'Astrolabe partiram de Brest na escuridão da madrugada daquele dia de agosto. Tinha começado a sua viagem para o desconhecido. Tragédia no Alasca. A 25 de janeiro de 1786, os dois navios, que tinham feito escala em diversas ilhas durante a travessia do Oceano Atlântico, dobraram o Cabo Horn e entraram no Pacífico. Depois de aportar em Valparaíso, no Chile, chegaram à Ilha de Páscoa em 8 de abril. A parada seguinte foi em Maui, nas Ilhas Havaianas, descobertas há apenas 8 anos pelo capitão Cook, onde o explorador inglês fora morto por nativos hostis. Desembarcando em 28 de maio numa baía que ainda conserva o seu nome, La Pérouse recusou-se a tomar posse em nome de Luís XVI, observando: "Os costumes europeus, nestas ocasiões, são perfeitamente ridículos." O Monte Saint Elias, no Alasca, deu-lhes a primeira visão do litoral norte-americano. Enquanto traçavam os mapas da costa em direção ao sul, um desastre atingiu a expedição francesa. 2 barcos de reconhecimento que mediam a profundidade das águas ao largo da entrada de uma baía foram virados pelas ondas, tendo-se perdido 21 homens, entre os quais 6 oficiais. Apesar disso, La Pérouse continuou o seu levantamento da costa durante todo o verão, chegando até Monterey, na Califórnia. Da Califórnia, a expedição francesa rumou a oeste, através do Pacífico, e em 3 de janeiro de 1787 chegou ao território de Macau, no estuário do Rio das Pérolas, na China. Depois de reparar os seus navios e se abastecer com mantimentos nas Filipinas, La Pérouse dirigiu-se para o norte em abril, a fim de cartografar a costa da Ásia, contornando Taiwan, passando entre a Coreia e o Japão até o Mar do Japão e navegando pelo estreito que separa o Japão da ilha russa de Sakhalina. No final do segundo verão, completo de explorações, o navio chegou à península de Kamchatka, na Rússia, onde La Pérouse fez desembarcar um oficial que falava russo. De Lesseps, com a missão de atravessar a Sibéria até a Europa, levando o relato das realizações da expedição até aquela época. Colaboração entre inimigos. La Pérouse passou a maior parte de sua carreira naval a combater os ingleses. Contudo, como explorador, ele obteve o apoio e a colaboração de seus inimigos de outrora, graças a um ato de humanidade durante a Guerra da Independência da América. O comércio inglês de peles no Canadá constituía uma importante fonte de riqueza, motivo pelo qual a sua destruição traria vantagens aos colonos rebeldes e aos seus aliados franceses.
ao receber ordem para atacar as fábricas de peles inglesas na Baía de Hudson em 1782, o capitão Lapérouse avançou com rapidez e firmeza. Capturou e destruiu os fortes, mas poupou os alojamentos dos ingleses, que se tinham refugiado nas hostis regiões selvagens do Canadá. Ao partir, deixou-lhes mesmos alimentos e provisões para que pudessem sobreviver ao inverno próximo. Agir de outra maneira, disse Pérouse ao explicar a sua clemência, teria sido desumano. Embora os superiores de Lapérouse em Paris pudessem não ter apreciado seu louvável ato de compaixão, tal atitude não foi esquecida na Grã-Bretanha. E assim, 3 anos depois, quando aquele se preparava para a expedição ao Pacífico, os ingleses concordaram prontamente em colaborar na sua missão científica. Um intermediário francês foi autorizado a estudar os mapas, levantamentos e relatórios do capitão James Cook, que durante as suas 3 viagens ao Pacífico, entre 1768 e 1779, se afirmara como o maior explorador da época. Entre os papéis de Cook figuravam 20 páginas densas a respeito da prevenção e da cura do escorbuto, na época mais temida das doenças entre os marinheiros. Lapérouse aprendeu sua lição com Cook, o que explica o fato de nenhum dos seus tripulantes ter sofrido de escorbuto durante os 3 anos da viagem sobre os quais existem registros. Ao deixar Brest em 1785, Lapérouse levava consigo 2 agulhas magnéticas, ou bússolas, que tinham dado a volta ao mundo com Cook. Recebera-as como presente da Real Sociedade Britânica e tratava essas lembranças como ele escreveu. Com um sentimento muito próximo da veneração religiosa pela memória de tão grande e único navegador. Segundo desastre: encontro fortuito e silêncio. Em setembro de 1787, a expedição encontrava-se novamente em latitudes meridionais. Parou em Tutuila, atualmente a principal ilha de Samoa Americana, para se abastecer de água doce. Armados unicamente com paus e pedras, os nativos atacaram os barcos salva-vidas e mataram 12 homens, incluindo Freuriot de Langlais, capitão do L'Astrolabe, e o segundo comandante da expedição. 43 homens, metade dos quais feridos, conseguiram salvar-se nadando até os navios. Os franceses retiraram-se apressadamente e dirigiram-se para a costa leste da Austrália. Ao entrar em Botany Bay, no final de janeiro de 1788, os franceses tiveram a surpresa de lá encontrar uma esquadra britânica. Tratava-se da famosa Primeira Esquadra, formada por navios que transportavam a cerca de 750 condenados britânicos, homens, mulheres e crianças, que foram os fundadores da primeira colônia na Austrália. Lapérouse pediu aos ingleses que regressavam à pátria que levassem mais relatórios e cartas, numa das quais ele prometia estar de volta em junho de 1789. Em 10 de março, os 2 navios deixaram a Austrália rumando a nordeste.
não voltaram a ser vistos. Desapareceu sem deixar rastro na imensidão do azul. Escreveria o ensaísta escocês Thomas Carlyle sobre La Pérouse. Abre aspas. E dele apenas ficou pairando em todos os espíritos e corações uma sombra dolorida e misteriosa. Fecha aspas. Salvamento fracassado. No verão de 1789, já se passara mais de um ano desde as últimas notícias sobre o paradeiro de La Pérouse. Mas a França tinha assuntos mais importantes com que se preocupar do que com o desaparecimento de um explorador. Em 14 de julho, uma multidão de parisienses invadiu a mal afamada prisão da Bastilha, dando assim origem a uma revolução que precipitaria o país num redemoinho até o final do século, e apenas terminaria com Napoleão Bonaparte coroando a si mesmo imperador. Só 2 anos depois, o governo francês agiria, oferecendo uma recompensa por notícias de La Pérouse e enviando ao Pacífico uma expedição de busca. Em 25 de setembro de 1791, o contra-almirante Joseph-Antoine Bruni d'Entrecasteaux largou de Brest com 2 navios. 6 anos após La Pérouse ter partido do mesmo lugar com tanto otimismo. Enquanto vasculhava o Pacífico à procura de La Pérouse, d'Entrecasteaux fez numerosas descobertas científicas e geográficas, até que em maio de 1793 fundeou em Vanikoro, uma das ilhas de Santa Cruz, a nordeste da Austrália. A tripulação avistou fumaça que subia saindo de diversos pontos altos da montanha e densamente arborizada da ilha. Seriam sinais feitos pelos europeus naufragados na esperança de serem socorridos por um navio que passasse? D'Entrecasteaux convenceu-se de que encontrara La Pérouse, ou pelo menos sobreviventes da expedição. Mas quando seus navios escaparam por pouco de encalhar nos traiçoeiros recifes de Vanikoro, ele se viu forçado a partir, sem mandar à terra um grupo de reconhecimento. O almirante adoeceu e morreu 2 meses depois. Nesse outono, seus navios foram capturados pelos holandeses em Java, pois nessa época a França revolucionária estava em guerra contra a Holanda e a maioria dos países europeus. Os franceses não voltaram a enviar missões de salvamento. Quatro décadas depois, os primeiros indícios. Em maio de 1826, o irlandês Peter Dillon, que cruzava o Pacífico Sul em busca de comércio e aventura, desembarcou na pequena ilha de Tikopia, nas ilhas de Santa Cruz. Quando perguntou aos nativos onde tinham arranjado os seus colares de contas de vidro, estes mostraram-lhes outros artigos de origem obviamente europeia. Um garfo e uma colher de prata, facas, xícaras, copos e uma espada de prata com as iniciais JFGP. Dillon foi informado de que tais artigos tinham sido trocados com indígenas de Vanikoro a 2 dias de distância por barco.
Dillon calculou rapidamente que as iniciais da espada significavam Jean-François Galop de la Pérouse. Mas a sua tentativa de atingir Vanikoro falhou, pois o seu navio entrou numa calmaria e mais tarde começou a fazer água, obrigando-o a retornar a Java. No final do verão, obteve apoio para uma busca destinada a encontrar sobreviventes da expedição de La Pérouse, mas só um ano depois conseguiu realmente chegar a Vanikoro. Havia muitos anos, contou-lhe um velho nativo, 2 barcos tinham encalhado nos recifes da ilha durante uma tempestade. Um deles afundara imediatamente, e a maioria da tripulação afogara-se ou fora comida pelos tubarões. Mas o segundo navio aguentara-se no Recife, e das suas madeiras os sobreviventes tinham conseguido construir um pequeno barco no qual, depois de muitas luas, partiram. 2 dos estrangeiros, um deles um chefe, o outro um servo, tinham ficado em terra, sobrevivendo até pouco anos antes. Por toda a ilha, o grupo de Dillon encontrou vestígios da presença dos franceses, incluído uma sineta de bordo gravada e uma tábua gravada com flor de lis francesa. Prova definitiva. Em fevereiro de 1829, Dillon chegou a Paris com as patéticas relíquias da malfadada expedição de La Pérouse. Ao seu lado, para garantir a sua autenticidade, estava o mesmo de Lesseps, que desembarcara em Cancharca no fim do verão de 1787, com relatos dos primeiros 2 anos da expedição, e que levara 1 ano a atravessar a Sibéria. Entretanto, rumores sobre a descoberta de Dillon tinha chegado a Paris muito antes dele, e fora já enviada ao Pacífico Sul uma missão oficial de busca, sob o comando de Jules Sébastien César Dumont d'Urville. No início de 1828, Dumont d'Urville ancorava ao largo de Vanikoro. Os indígenas mostraram-lhe um canal por entre os recifes, ao qual ainda chamavam a Passagem Falsa, ou dos Naufrágios. Naquele dia tempestuoso, há tantos anos atrás, um navio almirante de La Pérouse, La Boussole, navegara à frente, em direção a um ancoradouro aparentemente seguro, mas acabara por naufragar nos corais afiados, logo abaixo da superfície da água. Vindo em seu socorro, l'Astrolabe encalhara. Escreveu Dumont d'Urville, abre aspas. No fundo do mar, a 3 ou 4 braças da superfície, os nossos homens viram âncoras, canhões, munições e inúmeras placas de chumbo. Fecha aspas. Quaisquer dúvidas que pudessem existir sobre a descoberta da sepultura dos 2 navios de La Pérouse dissiparam-se quando a tripulação de Dumont d'Urville conseguiu recuperar dos corais objetos que indiscutivelmente lhes pertenciam. Antes de partir, Dumont d'Urville ergueu em Vanikoro um monumento a La Pérouse e aos 400 homens da sua fatídica expedição. Embora tenham continuado a fazer-se descobertas em Vanikoro, as últimas das quais em 1964, ninguém virá jamais a saber se La Pérouse sobreviveu ao naufrágio
Se ficou em Vanikoro, onde se contava que 2 franceses ainda viviam até 3 anos antes da chegada de Dillon, em 1826. Ou se fez ao mar, no barco artesanal, alguns meses após o desastre. O Oceano Pacífico guarda os seus segredos, mas através da sua vastidão, La Perouse é lembrado pelo nome que deu a acidentes geográficos, desde a Ilha da Páscoa até o Havaí, ao Japão e à Austrália. Artigo adicional. Briga por causa da Vênus. A descoberta dos destroços dos 2 navios de La Perouse não foi de forma alguma o mais importante achado na carreira de Dumont d'Urville como explorador marítimo. Em 1819 e 1820, quase 10 anos antes de sua parada na ilha de Vanikoro, o jovem oficial fazia parte de uma expedição francesa ao arquipélago grego. Desembarcando na ilha de Milos, ou Milo, deparou-se por acaso com uma estátua desenterrada, pouco tempo antes de um camponês e guardada num curral de cabras. Dumont d'Urville, homem de boa instrução, reconheceu a figura feminina como sendo a de Vênus, ou Afrodite, a deusa grega do amor. Numa das mãos segurava a maçã, dada por Paris, ao declará-la a mais bela entre 3 deusas rivais. Embora o preço pedido pelo camponês fosse excessivamente alto para que Dumont d'Urville o pudesse pagar logo ali, ele reconheceu o valor da estátua. Um escultor desconhecido do século III a.C. tinha criado uma obra-prima. A estátua tinha de ser adquirida pela França. Dumont d'Urville convenceu o embaixador francês em Constantinopla a enviar, acompanhando-o no seu regresso a Milos, um diplomata com a missão de comprar a estátua. Infelizmente, o camponês a tinha vendido a um agente do governo turco e o tesouro já estava embalado. Com uma generosa gorjeta de Dumont d'Urville, o camponês conseguiu lembrar-se de que a estátua já tinha sido vendida aos franceses, não podendo, portanto, ser entregue aos turcos. A Vênus foi levada rapidamente para bordo do navio de Dumont d'Urville. Os turcos, furiosos, perseguiram e atacaram o navio, e na batalha que seguiu a estátua, perdeu 2 braços, que nunca foram recuperados. Continua no próximo capítulo.